E aí, beleza? Eu sou o Zeca e para completar a nossa série de tutoriais de como desenhar os personagens do filme Luca, o vídeo de hoje é como desenhar o Alberto na versão monstro marinho. Estamos quase chegando à incrível marca de 1000 inscritos, então se você gosta do canal, não esqueça de se inscrever, beleza? Sem mais enrolação, bora lá! Então, já aqui na minha mesa de desenhos, eu vou começar como sempre por aquele esboço bem simplificado. E muita gente me pediu para fazer os personagens, o Luca e o Alberto, metade monstro marinho e metade humano, né? E só que como eu fiz todos os tutoriais separados, eu decidi fazer aqui a mesma posição nas duas versões, porque aí caso você queira fazer o desenho metade monstro marinho e metade humano, é só você fazer metade do tutorial de um e metade do tutorial de outro, beleza? Então essa estrutura que eu fiz aqui, ó, é a mesma estrutura que eu fiz lá no desenho do Alberto na versão humana. Então depois você acompanha o tutorial lá também, que tá bem legal. O que vai mudar aqui vai ser nessa parte da orelha, que na verdade nessa versão não tem orelha, né? Tem aquela coisinha de peixe, tipo uma barbatana ali, que vai ficar no lugar da orelha. Então eu vou fazer esse formato aqui bem simplificado, bem geométrico mesmo, só pra gente ter aquela noção aqui do tamanho e a proporção que vai ser, né? Beleza, com esse esboço pronto eu só vou dar uma apagada aqui, deixar bem clarinho pra gente já começar a fazer o nosso desenho. Então vou começar aqui dando uma definição melhor aqui para essas partes do rosto do personagem. E eu vou começar aqui com essa parte que é a parte da bochecha, né? Então só vou contornar aqui bem alinhado com o esboço que a gente já tinha feito. E depois disso eu vou começar a fazer o formato aqui da parte de cima da cabeça do personagem, né? Então vou só continuar aqui seguindo a mesma linha do esboço desse lado e do lado de cá também. Ok, tá funcionando legal. Agora eu posso começar a pensar como vai ser aqui a estrutura dos elementos do rosto. Então posso começar pelos olhos, e como eu já tenho esse círculo, eu vou usar ele de referência para puxar essa linha, que vai ser a linha da base dos olhos. E para fazer os olhos eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz no outro desenho. Vou fazer aqui esse formato meio que de janelinha. E para fazer aquela parte de cima aqui, onde que é um pouquinho mais escuro, eu vou só fazer esse contorno aqui na parte de dentro e vou pintar aqui de preto, né, pra gente ter um pouco aqui de volume nesses olhos. Do mesmo jeito eu vou fazer o outro olho, né, um ângulo um pouquinho virado agora. E eu vou fazer aqui essa voltinha da parte de cima. E do mesmo jeito eu posso fazer aquela parte que é um pouquinho mais escura aqui em cima, né? Que é a parte dos cílios dos olhos. Ok, tá ficando legal, beleza. Tá ok, essa parte dos olhos. Agora eu posso vir aqui para a parte interna, onde tem os elementos da íris do olho, né? Então vou fazer aqui nessa posição essa bolotinha. E lembrando que nessa versão aqui monstro marinho, essa parte da pupila aqui, ó, ela é meio que uma oval, tipo parecendo um olho de gato, né? E aí do mesmo jeito eu vou fazer o outro olho. Vou puxar aqui uma bolinha e vou colocar essa oval aqui dentro. Beleza, tá ok a parte dos olhos do personagem. Agora a gente pode fazer aqui o nariz, e nessa versão o nariz é bem simplificado, né, porque são só duas bolinhas. Então eu vou colocar uma bolotinha aqui e outra do lado bem aqui. Funcionou legal. Agora eu posso ir para a parte da boca do personagem, e como eu disse eu vou fazer na mesma posição do outro desenho. Então eu vou fazer aquele formatinho aqui de salsicha, né, vou colocar aqui esse sorrisão bem bonito nele. E a diferença é que nessa versão monstro marinho os dentes também são bem mais afiados, né? Então vou puxar aqui um pouco mais para baixo, fazendo uma pontinha nos dentes. Então eu vou seguir aqui só fazendo todas essas voltinhas dos dentes. Vai ficar aqui um pouco mais afiado esses dentinhos, né?
E aí é só eu fechar nessa parte de cima aqui. A parte de baixo é a mesma coisa, eu vou só puxar aqui um tracinho de um lado e um tracinho do outro, que já fica um formato bem legal, como se os dentes estivessem encaixados, né? Agora a gente pode ir para a parte da sobrancelha do personagem, e aí a mesma coisa, eu vou puxar uma linha e depois vou fazer aquela voltinha na parte de cima aqui para fechar o formato geral da sobrancelha. A outra sobrancelha é a mesma ideia, porém que espelhado, né? Então eu vou puxar esse tracinho para o lado de cá e depois vou fechar essa parte de cima aqui com formato geral. Ok, tá ótimo, os elementos do rosto era isso. Agora nós podemos fazer aqui aquelas barbatanas. E aí a diferença do Alberto pro Luca é que ele tem 4 tracinhos aqui, né? Então eu vou puxar um mais pontudinho. Vou puxar outro aqui mais ou menos nessa posição. Mais para baixo eu vou puxar outro. Vou passar um pouquinho desse formato que eu tinha feito aqui, porque o formato é mais arredondado, né? Não é tão quadrado quanto eu fiz no esboço aqui. E vou puxar o último aqui embaixo. Depois que eu já tenho todos esses formatos, agora eu posso só ligar aqui fazendo essas voltinhas. E olha como funciona bem. Já está pronto aqui a nossa barbatana. Do mesmo jeito eu vou fazer do outro lado aqui, seguindo o nosso esboço. Coloco mais uma aqui nessa posição. Um pouquinho mais para baixo. E a última que segue a mesma linha do esboço. Agora é só fechar com aquelas voltinhas. E tá pronto aqui a barbatana dele. Maravilha. Agora podemos começar a pensar como vai ser a parte do cabelo do personagem. E esse personagem aqui, a diferença dele também para a versão do Luca é que ele tem umas escamas um pouco mais quadradas. Porém essa daqui, essa primeira fileira, né, ela é mais arredondada. E aqui para poder fazer essa parte, é como eu sempre digo, não precisa ser exatamente igual cada voltinha. É só você olhar aí qual é o formato geral do cabelo do personagem, que no caso não é cabelo, é escama, né? Mas do mesmo jeito aqui, ó, eu vou fazendo, puxando essas voltinhas aqui. E para dar esse efeito aqui que uma tá na frente da outra, é só puxar, né, um pouquinho para cima da outra e aí eu fecho a parte de baixo. E assim eu vou seguindo, tá vendo? Puxo da metade da outra e essa eu ligo até embaixo. Depois que eu fiz essa primeira camada aqui, eu vou fazer outras escamas aqui um pouco mais desalinhadas, né? Eu vou dar um pouco mais de dinamismo aqui, então eu não vou me preocupar em fazer todas as escamas certinhas, não. Vou fazer aqui algumas um pouco maiores, outras um pouco menores e aí vai. Aí vai dar esse efeito legal, porque senão fica muito certinho o personagem, não fica muito dinâmico na verdade, né? Fica parecendo uma parada muito simétrica. Então eu vou fazer essas aqui de cima, ó, repara que elas são um pouco maiores, tá vendo? Tem uns formatos um pouco mais diferentes. Eu acho que pelo fato do Alberto aparentar, né? Eu não sei qual é a idade dele, mas ele aparenta ser um pouco mais velho. Então ele tem essas escamas e também o formato do cabelo dele é diferente, né? Ele tem essas escamas assim um pouco maiores na parte de cima. E aí depois que eu fechei todos esses formatos aqui na parte de cima, eu acho que tá bom de volume pro cabelo. E aí a gente pode começar a fazer essas escaminhas que tem aqui, que é na parte do rosto do personagem, né? Começa ali na testa do personagem até chegar na parte do cabelo. E essas escaminhas aqui eu vou fazer várias voltinhas, que vai fazer aqui como se fosse aquela parte da costeleta do cabelo, né? E aí em cima dessas voltinhas eu vou fazer outras voltinhas desencontrando, né? Que faz esse efeito aqui, que é o efeito das escaminhas. E para poder fazer essa parte é só eu seguir aqui mais ou menos esse formato para a parte de cima da sobrancelha, né? E tudo que eu fiz acima disso eu vou fechar aqui fazendo essas escaminhas. E também não precisa se preocupar de ficar 100% cada voltinha, é só você completar aí fechando com essas voltinhas aqui, que já vai ficar bem legal essa parte. Ok, tá pronto aqui os elementos da cabeça do nosso personagem. Podemos finalizar aqui com um corpinho, e aí eu vou puxar essa linhazinha aqui para ser uma parte do pescoço e depois do outro lado eu faço mais uma linha. Tendo esse pescocinho eu vou puxar aqui, ó, a parte do ombro do personagem que vai vir até aqui
Lembrando que eu tô fazendo a mesma posição que ele tava no outro desenho, viu? E do mesmo jeito eu vou puxar 2 tracinhos para separar os braços. E aí é só fazer aquela camisetinha dele. E aí é só fazer essa voltinha e depois finalizar aqui com essas outras 2 voltinhas que são a da manga da camiseta, né? Feito isso, eu posso só apagar todo esse esboço aqui, porque eu vou levar lá pro computador, onde eu vou finalizar esse desenho com a pintura, beleza? Então, já aqui no meu computador, eu começo fazendo aquela mesma técnica de sempre, que é adicionando aqui as cores base. E uma coisa que eu senti muita dificuldade nesse desenho, assim como quando eu fui fazer a pintura do Luca, né, é que esse personagem, ele tem muitas cores, né, e quando você tem um desenho com cores mais fantasias, né, como é o caso desse desenho, que é um roxo, azulado, e o Luca é um verde, tem um pouco de amarelo, tem um pouco de azul também, é uma coisa que meio que deixa a cabeça da gente meio louca, né? Porque a gente não sabe o que faz. Então eu pensei assim, eu vou começar pela base. Eu acho que a base é o roxo. Então eu vou começar com o roxo. Vou tentar dar aqui um pouco de luz pro personagem. E aí depois eu vou definindo essas outras cores, né? Vou colocando aí um pouco mais de azul. Vou saturando um pouco esse azul. Ou tirando um pouco de saturação. Vou fazendo vários testes para ver o que vai funcionar ou não. Eu confesso para vocês que quando é um tom de pele, né, que a gente já tá acostumado a fazer, ou uma pele mais clara, ou uma pele mais morena, a gente já consegue entender melhor, porque você já tem uma prática. Agora, quando você pega um tom de pele que é totalmente fantasia como esse, que é roxo, a gente fica meio confuso. Mas o que eu fiz foi tentar imaginar como se fosse uma pele de tom normal, e aí eu fosse só adicionando, só que em vez das cores que eu já uso, eu vou adicionar aí o azul e o roxo, e no final eu acho que deu para enganar bem. Eu confesso que eu não fiquei 100% satisfeito. Eu acho que eu preciso estudar um pouquinho mais essas questões dessas cores fantasias e como fazer elas combinar melhor, né? Mas mesmo assim eu acho que funcionou legal e o personagem ficou bem bonito até. Então, esse é o nosso desenho aí do Alberto, espero que você tenha gostado. Não esqueça que eu fiz aqui agora uma playlist com todos os personagens do Luca. Muita gente tá me pedindo ainda para fazer o pai da Julia e também o gatinho Maquiavel. Então eu não sei se eu vou fazer esses 2 personagens, mas se vocês pedirem bastante aí no comentário, possa ser que eu venha trazer esses tutoriais também, viu gente? Vai depender de vocês. Então assiste lá também os outros vídeos e não esqueça de se inscrever no canal, ok? Até o próximo vídeo, valeu e fui!